Olá, gente boa. Agora a gente vai falar sobre Frederick Taylor, que nasceu em 1856, viveu até 1915, e Fayol, que nasceu em 1841 e morreu em 1925, foram os precursores das abordagens clássicas e científicas da administração. Se você é um administrador estudante, já deve conhecer essas duas figuras. E aí eles falavam da administração científica, né? Eles escreveram um livro sobre administração e eles têm pensamentos, né? Eles têm estudos sobre a área. Taylor teve duas fases, né? Uma fase ele fala que a empresa deveria pagar altos salários aos funcionários e conhecer os custos unitários de produção. E na segunda fase, ele fala que para racionalizar os processos de produção, a empresa deveria ser reestruturada. Ele destaca a importância do desempenho dos operários para o sucesso do empreendimento na segunda fase. Bom, os princípios de Taylor são: princípio do planejamento, que são os métodos empíricos e o improviso, que devem ser substituídos por procedimentos técnicos e científicos. O princípio da preparação, que a mão de obra deve ser capacitada e treinada para melhor executar as tarefas. Também pelo espaço físico das indústrias, máquinas, equipamentos e materiais que devem atender às necessidades de produção. Ele também fala do princípio do controle, que é controlar a execução de todas as tarefas para que seja assegurada as mesmas, que elas possam realizar, né, tudo conforme o padrão estabelecido. O princípio da preparação, né, Taylor também deixa esse princípio para que a mão de obra seja capacitada e treinada para melhor executar as tarefas padronizadas. O arranjo físico das indústrias, máquinas, equipamentos e materiais devem atender às necessidades de produção. E o princípio da execução, que a empresa deve definir cargos, atribuições e responsabilidades relacionadas ao mesmo e alocar os operários conforme suas aptidões profissionais. Então, cada um com uma vocação, cada um com a sua capacitação, fazendo o que sabe fazer. Henri Fayol, ele já é da teoria clássica da administração, falando de 6 funções básicas da empresa. A função da técnica, que abrange a produção e prestação de serviços. A comercial, que engloba as atividades de venda, compra e troca. A função contábil, que abrange a escrituração contábil, ou seja, os balanços demonstrativos, inventários, custos, dados estatísticos, e a função financeira, que é o gerenciamento das finanças e busca por capital. Também tem a função segurança, que são as ações que objetivam a conservação e proteção dos bens da empresa. A função administrativa, que fica responsável pelo planejamento, direção e controle das demais funções da empresa. Então, para Fayol, Henri Fayol, as funções universais da administração são prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever estabelecer um plano de ação para atender as demandas futuras. Organizar significa definir rotinas de trabalho, de modo a otimizar o tempo, aproveitar bastante ao máximo o tempo, evitar os desperdícios e eliminar ações que não agregam valor. Comandar, né? O que é comandar? Fazer com que todos os setores da empresa funcionem e levem a empresa a atingir os seus objetivos e metas de produção, vendas e lucro. Coordenar. O que é coordenar? Sincronizar e harmonizar os processos interdependentes para que todo o trabalho seja executado com mais facilidade e efetividade. Então, deve haver uma sincronia, uma harmonia no trabalho, né, de toda a empresa. E controlar significa verificar se todos os procedimentos são executados conforme as